do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Uma grande alegria e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade estar aqui, entrando na tua casa, sendo nessa noite vaso, pedindo que o Senhor, nessa hora, use da maneira que o agrada. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Que não saia dos meus lábios nada que venha de mim, mas que seja, ó Deus, a tua palavra a entrar no lar do meu irmão, da minha irmã, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria mandar um abraço, carinho, com a permissão do meu pastor da igreja, as nossas guerreiras de oração, mulheres que têm estado aí em 3 horários, todos os dias, dobrando seus joelhos e clamando pelo nosso Pai, pela situação em que estamos atravessando. Queridos e queridas, nós temos passado bom tempo nas nossas vidas no Evangelho, tempo de muita paz, da graça. E, de repente, nos chega um tempo de provação. E nessa noite eu queria falar um pouquinho para você, para mim mesma, como estamos enfrentando esse tempo. Temos uma geração que vem vindo de um evangelho da prosperidade, onde tudo dá certo, onde tudo vai bem. Eu vou na igreja e tudo tem que dar certo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, Ele continua sendo Deus. Amém? E é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite. É hora de ser o crente raiz ou estamos sendo crente Nutella? Não é? Nós precisamos nessa noite parar e pensar. Servir a Deus enquanto tudo vai bem é muito bom, glória a Deus, aleluia. Mas eu quero ver a graça sendo manifesta nesse tempo, onde as situações são adversas, onde o vento sopra. E aí? E nessa noite eu queria falar um pouquinho com você. Quando a gente fala em provação, em luta, de quem que a gente lembra? Jó, né? A paciência de Jó, a força e a firmeza de Jó na sua fé. E é sobre ele que eu quero falar um pouquinho. Um crente raiz. Né? Então vamos lá. Eu não vou estar lendo o texto todo por conta do nosso horário. Eu creio que a maioria conhece a história de Jó. Porém, se você ainda não conhece, depois leia na íntegra, que é uma história com muita lição, muito aprendizado. Jó, ali no capítulo 1, diz que era um homem da terra de Uz, um homem sincero, íntegro, um homem rico, respeitado em sua geração. Tinha bens, filhos, família, tudo certinho. Maravilha. Porém, chegou um dia em que veio uma provação. Quando você olha ali no próprio capítulo 1, você vai ver que houve um momento em que o próprio Satanás chegou para Deus e falou que queria ver se Jó era mesmo fiel a ele, porque Deus testificou. Veja meu servo Jó, como é temente, como é direito. Deus sabia da postura dele. E o inimigo chega e fala, mas ele é bom porque ele tem tudo, me deixa tocar nas coisas dele e vamos ver se realmente ele te teme e te honra. Vamos dar uma olhadinha nisso? Capítulo 1, verso 8 de Jó diz assim. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus e desviando-se do mal.
Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens? E aí o inimigo começa a falar para ele: deixa tirar o que ele tem para ver se ele continua te servindo. E o Senhor permitiu. O que eu quero pegar nessa noite, meu irmão e minha irmã, é tempo de nós, como igreja do Senhor, entender que cristão, que quem serve a Deus pode passar por um momento de provação, sim. Essa coisa de falar, não, mas é que, irmã, então está em pecado, então está... Não, nem sempre. E eu quero falar sobre atitudes de Jó que fizeram a diferença. Porque você vê que Deus permitiu que ele fosse tocado. E aquele homem que tinha tudo, se você for olhando aqui no versículo 13 em diante, do 14 mais especificamente, vamos dar uma lida? Jó 1, a partir do 14, olha como foi vindo perda na vida dele. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. E lá se foram os bois, era a parte financeira, a provisão, o sustento. Mas não parou por aí. Estando ainda ele falando, verso 16, veio outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Ovelhas. Mais da perda financeira, mas agora também da perda espiritual. Jó era um homem que fazia sacrifícios a Deus. Ele era tão temente que quando os filhos faziam as festas, ele falava: olha, eu vou fazer um holocausto. Eu vou fazer um sacrifício, porque vai que um filho meu pecou, um pai zeloso, um sacerdote em seu lar, e agora até as ovelhas que ele usava para o sacrifício ao Senhor foram queimadas, mas não parou por aí. E quando você vai lá no verso 17, estando este ainda falando, veio e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só escapei eu para te trazer a nova. Agora os camelos. Seria assim como se falasse a maneira de transporte. Irmão, eu perdi o gado, eu perdi as ovelhas, então poderia com o tempo, depois que passasse o baque, pensar, não, mas eu posso pegar os camelos, eu posso sair, eu posso tentar outras coisas. Mas agora até a maneira de transporte foi tomada. E não parou por aí. Vem o 18, versículo 18. Estando ainda este falando, veio outro e disse, bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande... Este ainda estando falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas, comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio, da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, e caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Agora família. Família. Perdeu os bens? Perdeu como sacrificar, fazer sacrifício ao Senhor? Perdeu seus meios de transporte? Perdeu seus filhos? E mais para frente, ainda no capítulo 2, ainda vai mostrando. E Satanás ainda vai além. Agora a saúde. E quando você vê no capítulo 2, ali no verso 8, do 7 ao 8, vai falando que ele foi tomado de uma enfermidade. E que ele está sentado ali no chão, se coçando ali com um taco de telha. Além disso, a mulher
o amor da sua vida. Olha para ele e no versículo 9 do capítulo 2 fala a sua mulher: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a teu Deus e morre. Meu irmão, minha irmã, se tiver história mais difícil que essa, conheço não. Nós estamos, durante esse período de pandemia, já há um bom tempo, com as mulheres orando e recebemos pedidos de oração constantemente. E eu confesso aos irmãos que é raro o dia que eu não choro. Porque eu olho pessoas que tinham tudo, que a vida estava direitinho, em ordem, cheios de planos, e de repente entra a doença e levou o pai de família, daqui a pouco leva um filho da mesma família. Pessoas que não conseguiram viver o luto de um, já estão vivendo o luto de outro e se preocupando com o outro que está na UTI entubado. Isso é uma realidade nos nossos dias. Ai, é duro de ouvir isso, pastora. Eu quis ouvir esse culto hoje porque eu preciso de uma palavra de fé. Mas eu quero te dar uma palavra de fé. Para você que conhece a história de Jó, você sabe que Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus o segurou. Deus o sustentou. Teve dias que ele falou, sim, que ele preferia ter morrido. Que ele não queria ter nascido. Veja aqui no capítulo 3, no verso 11. Teve momentos que esse homem olhou e ele falou: por que não morri desde a madre, em saindo do ventre? Não expirei. Ele teve momentos terríveis. Mas eu quero te falar nessa noite sobre cinco passos que Jó tomou. 5 decisões que ele tomou que fizeram a diferença. E que na minha e na tua vida, como servos de Deus, em meio a essa pandemia, esses 5 passos, eles têm que estar também firmes em nós. Amém? Vamos ver o que Jó fez. Quando nós lemos ali que ele perdeu tudo. Aí volta lá no capítulo 1, verso 20 e 21. Esses são os 5 passos. Verso 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça, lançou-se por terra e adorou. 21. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aleluia. 5 atitudes de Jó que fizeram a diferença. Vamos mastigar um pouco sobre isso? Qual o primeiro posicionamento que Jó tomou após receber todas essas notícias? Vamos lá? Ele levantou. Minha irmã, meu irmão, eu não sei a luta que você tem passado. Eu não sei se na área da saúde, na área financeira. O que eu quero te dizer nessa noite, o que o Espírito Santo de Deus fala contigo nessa noite: levante-se. Levante-se. Um dos males do século é a depressão. E faz com que a pessoa fique jogada. O ser humano ele pode estar basicamente em 3 maneiras: deitado, sentado ou de pé. O deitado significa uma situação de entrega. Estou deitado, estou arriado, estou largado. A pessoa que se senta, ela está ali, ela está visualizando, até enxerga alguma coisa, está sentada, está acomodada com a situação, observando, esperando. Mas a palavra de Deus vai falando que Jó se coloca em pé. E eu queria deixar para a gente pensar nessa noite
2 versículos, aonde fala sobre ficar de pé, sobre se levantar. Um deles está lá em 2 Samuel 12, 20, até o 23, eu não vou estar lendo, mas se quiser deixar aí na tela. É quando Davi, o filho de Davi, estava para morrer. E ali ele se coloca em jejum, oração, ele chorava, ele clamava ao Senhor, ele não comia. Os empregados já estavam preocupados, porque ele não queria saber de outra coisa a não ser orar, jejuar por aquele filho. E de repente chega, ele percebe pela conversa ali dos serviçais que o pior tinha acontecido. E ele pergunta: o menino morreu? E eles falam: sim, o menino morreu. E a atitude de Davi, depois você leia ali, aí ele se levantou, se lavou, se alimentou e foi à luta. E ali eles perguntaram: ora, achávamos que o Senhor ia ter outra atitude. E a resposta de Davi é tremenda, meu irmão, minha irmã. Ele fala: olha, eu não posso trazer de volta à vida o menino, porém eu tenho que ir até ele. Queria te falar, ainda que você que está me ouvindo, talvez com seu coração dilacerado, alguém se foi, é hora de você levantar. É hora de você continuar a sua vida. A nossa tristeza não vai trazer ninguém de volta. Mas a nossa postura como servo de Deus: Senhor, eis-me aqui, está doendo, mas eu estou de pé. Isso vai fazer com que a gente vá até Deus. E a promessa de naquele grande dia estarmos todos juntos em Cristo Jesus. Levante-se, coloque-se em pé. Um outro texto, Ezequiel 2, verso 1. Ai, eu preciso que Deus fale comigo. Mas eu não quero levantar daqui, eu estou cansada. Eu quero ficar aqui no meu quarto. Eu quero me esconder. Estou machucado, estou ferido. Olha o que diz aqui em Ezequiel, capítulo 2, verso 1. Filho do homem, põe-te em pé, que falarei contigo. Põe-te em pé. Põe-te em pé. Foi a primeira postura de Jó. Foi embora as finanças, foi embora tudo que ele tinha, foi os filhos, deve ser a pior dor do mundo. Mas ele se colocou de pé, ele se levantou. Segunda postura de Jó. Ele rasgou as suas vestes, rasgou seu manto. Naquela época, era uma atitude comum, num momento de luto, de dor, rasgar as vestes. É uma maneira de expressar toda a dor. E quando a gente fala no primeiro ponto, coloque-se em pé, isso não significa de pôr uma máscara de super. Dói. Quando rasga as vestes, a gente mostra toda a dor que a gente está sentindo. E isso é lícito. Rasga, abre o coração, está doendo. Não precisa botar uma máscara para dizer: oh, está tudo bem. Não, sinceridade. Eu estou de pé, Senhor, fala comigo. Mas olha, está doendo. Eu rasgo agora as minhas vestes. Naquela época o que se colocava era pano de saco, cinza sobre a cabeça, para demonstrar toda a dor. Quando você tira a veste, você tira a tua identidade. Olha, tudo que eu sou, vou para trás. Rasgar, abrir o coração, demonstrar o seu luto com sinceridade, expor. Fala também de se humilhar. Quando você tira as suas vestes, você está se humilhando diante do Senhor. E chegou um tempo aonde em Joel 2:13, aonde esse costume foi quebrado. Onde Joel, ali em 2:13, ele fala: olha, rasgai agora o vosso coração.
Não precisamos mais rasgar as vestes para demonstrar a nossa dor e o nosso luto. Mas rasgue teu coração. Não é errado, não, você chorar. Abraçar e pedir, irmão, ora comigo. Pastor, ora comigo, está doendo muito. Mas coloque-se em pé para ouvir Deus falar contigo. Esses são os passos. E ali, então, Deus falava. É a mesma coisa quando a gente mantém as vestes. É a mesma coisa que a gente se esconder atrás das emoções. Você lembra? Quando Naamã teve que descer ali no rio 7 vezes ali para se banhar. Na hora que ele tirou as vestes, ele mostrou a lepra. Ele mostrou quem ele era. Na hora que a gente está na dor, a gente precisa escancarar quem a gente é. Eu estou fraco. Eu tenho minhas lutas. Eu preciso de ajuda. Rasga teu coração. Rasga. Quando a gente se mostra frágil, a gente encontra ajuda. Amém? O terceiro passo que Jó tomou. Ele raspou a sua cabeça. Sabe, meus irmãos, naquela época, cabelo, barba, era sinal de honra. E quando uma pessoa raspava a cabeça, era como se ela te falasse assim, olha, eu não tenho por que ter nenhum título de nobreza. Eu não tenho por que ser honrado em nada, eu perdi tudo. Também era um sinal de tremenda humilhação. Raspar a cabeça. Muitos, quando viam uma pessoa calva que não tinha barba, era sinônimo de chacota. Então, quando um homem, na sua dor, ele raspava a sua cabeça, tirava a sua barba, era como ele falasse, olha, eu não tenho motivo nenhum para ser honrado. Eu estou totalmente destituído, carente, precisando de Deus. Sou dependente, Senhor. Nada do que eu tenho tem valor nesse momento. Não importa meus títulos, se eu sou formado em alguma coisa, o tanto de dinheiro que eu tenho lá no banco, nada mais tem importância. Eu me despojo de todos os meus títulos, de tudo aquilo que me traz honra. Agora, tudo não tem mais valor. Eu não sou mais nada. Eu dependo totalmente do Senhor. Isso era raspar a cabeça. Minhas honras, meus títulos, tudo agora está entregue. Eu me despojo de tudo. E eu declaro a minha total dependência do Senhor. E lá em Jeremias 17:5, diz assim, maldito é o homem que confia no homem. Às vezes a gente pensa, não, mas tem esse problema aí no mundo, mas eu sou o cara, eu sou a mina, eu sou forte. Nós vimos há pouco tempo um empresário que morreu com esse Covid-19 e a filha falou nas redes sociais, meu pai podia comprar tudo, mas ele não pôde comprar o ar. Ele precisava para respirar. Quem somos nós? E com esse sofrimento, Jó foi então falando, Senhor, só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor. Eu não tenho mais nada. E o quarto passo, ele lançou-se em terra. Rendição. Rendição. Lançar-se em terra. Quando a gente vai falar com Deus, é a rendição total. Eu me lanço aos teus pés, Senhor. Eu me coloco de pé. Eu me despojo de tudo aquilo que poderia ter algum valor para mim. E agora, aos teus pés, Senhor, eu me lanço. Eu me rendo. E foi isso que Jó fez. Lançou-se em terra em sinal de rendição, de reverência para entrar na presença do Senhor. Nós temos visto a cada culto online, tem sido citado 2 Crônicas 7:14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e buscar, lançar-se em terra é isso. É pedir perdão, é se colocar
na presença do Senhor, totalmente desarmado. E este foi o quarto passo de Jó. Quinto e último passo. Ele adorou ao Senhor. Sabe, rapidamente, aqui abrindo um parênteses. Minha filha está aqui. E numa época na nossa vida, nós vimos meu neto mais velho ter uma convulsão, um problema muito sério. E sabe onde eles estavam? Minha filha, o outro filho, fazendo louvor na inauguração de uma igreja. E de repente o Espírito Santo toca o coração da minha filha, ela vem para casa. No caminho ela já recebe a minha ligação. Corram para cá. Alguma coisa muito ruim está acontecendo com o Arthur. E meu neto convulsionado. O olho virado para um lado do corpo totalmente paralisado, e o outro lado era um movimento constante. Babando, chamávamos e ele não respondia. E naquela hora, quando eles entraram dentro do quarto, cada um teve uma atitude. A mãe o tomou nos braços e gritava e clamava por socorro de Deus. Meu genro se lançou no chão como uma cruz. Ele abriu os braços e se colocou no chão, com a cara no pó, clamando a misericórdia do Senhor sobre a vida do filho. Posturas de rendição. Saíram, foram buscar socorro. E a gente orava, e a gente clamava. Mas ali a gente vê que a gente não tem nada, que é só Deus por nós. E foi interessante porque assim que eles saíram, eu fiquei na época com minha mãe, e ali nós começamos a orar. E eu me lembro que eu falava, Senhor, nós te amamos. Eu não sei o que vai acontecer com o meu neto. E aí eu me dirigi ao inimigo. E eu falava, se ele for, é porque Deus vai levá-lo. É porque a hora que Deus permitiu. Se você pensa que eu vou negar ao meu Deus, nunca. Deus deu, Deus tirou. E é com essa autoridade que hoje eu falo para você. Esses são os passos. Nós cantamos agora há pouco, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Por isso que eu comecei essa mensagem falando. O que eu tenho sido? Um crente Nutella? Me dá, me dá, me dá. Ou eu tenho sido um crente raiz? Ainda que tenha que derramar o sangue, como eram os primeiros cristãos. Não abrir mão da nossa fé. A gente abre as redes sociais e vê um monte de piadinha. Cadê os crentes? Cadê os milagres? E Deus nos fala nessa noite. Levante a tua mão e adore, ainda que seu coração esteja sangrando. Ainda que você tenha perdas. Confie no Senhor. É muito interessante quando você olha a postura de Jó. Quando ele vê aqui, quando você vai agora lá para o final já do livro de Jó, lá no capítulo 42. Antes, deixa eu só falar ainda sobre essa adoração da dor. Em João 4:23, diz que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorar ao Senhor quando tudo vai bem é lindo, é maravilhoso. Mas levantar as mãos e falar, Senhor, eu confio em Ti apesar de. Quando você é fraco, aí sim você é forte. Aí você abala o inferno. Nós temos que, como igreja, como cristãos, fazer a diferença em meio a essa pandemia, através da nossa fala, através da nossa postura. Dizendo, eu confio no meu Deus. O Senhor continua no comando. Ele é Deus. É essa confiança do crente raiz que Deus te chama nessa noite para viver. Vamos ver o que aconteceu com Jó? Jó 42, no verso 2. Gosto demais quando ele fala...
nenhum dos teus planos é frustrado, Senhor. Aleluia. Diz assim, 42:2, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. E Jó aqui no final, depois de muito passar, de ser confrontado por amigos, de acharem que ele estava em pecado, e ele fica ali, ele sofre tudo, mas ele permanece. E aí ele fala assim, eu falei no versículo 3, daquilo que eu não entendia. Meu irmão, minha irmã, você que está assistindo, talvez pela primeira vez, não tenha medo. Confie no Senhor. Enquanto mãe, eu gosto muito de fazer paralelos enquanto a nossa vida. Qual de nós já não segurou um filho para tomar uma bezetacil? Conta para mim. Quem chorou mais por dentro? A criança ou você? Quem de nós já não levou um camaradinha com 5, 6, 7 anos e o deixou no colégio chorando e pedindo, mãe, volta, fica comigo. E você fala, não, fica aí, a mãe te ama, tchau. E qual é a tua vontade com isso? Judiar de teu filho? Não, nunca. Você sabe que você está forjando nele um homem de verdade, uma mulher de verdade, alguém seguro, alguém que vai poder crescer. Entenda as provações da nossa vida dessa maneira. Assim como a criança não tem dimensão daquilo que o pai está forjando na vida dela, naquele momento que ele se afasta, assim é Deus na minha e na tua vida. Quando nós passamos por momento de dor, de luta, confie no seu Pai Celestial. Se você que é mãe e pai falível como eu, você permite certas situações porque você quer crescimento, você quer maturidade, você não quer criar uma pessoa fraca. Meu e teu Deus também é assim. Creia nisso, confie nisso. Talvez você fale, mas no momento está doendo demais. Confie como a criança confia nos braços do pai. Confie como a criança confia no amor da mãe e do pai. Confie, o Senhor está forjando algo grande. E no versículo 5 do 42 de Jó, diz assim, com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Aleluia. Jó, ele fala, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo, Senhor. Quando a gente passa por momentos como esse, e a gente tem essas atitudes que Jó tomou, da gente se manter nesses posicionamentos aqui citados nessa noite, você vai experimentar um relacionamento com Deus. Se chorar, chore nos pés dele. Se rasgar o coração, rasgue na presença dele, socorro, está doendo, mas confiando que ele é Deus e ele é capaz de fazer no tempo e na hora dele, porque o modo dele é perfeito. Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia. E para terminar, no versículo 16. Diz assim, e depois disto, viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Um pouquinho antes. De tudo, eu não vou fazer esse link agora devido ao nosso horário. Mas depois você dê uma olhada lá no capítulo 1 e veja quanto ele tinha de ovelhas, de camelos, de bois, e vai ver que Deus deu tudo para ele dobrado. E ele deu ainda para Jó o mesmo número de filhos que ele tinha perdido. Você pode estar me falando, pastora, um filho não substitui o outro. Mas eu queria te dizer
que para aqueles que creem no Senhor, aqueles que entregam a sua vida para o Senhor, você já pensou que maravilha? Ele recebeu aqui tudo em dobro. E já pensou quando chegar no céu? É os 10 que Deus deu depois. E os 10 que foram antes. Aleluia! Porção dobrada. Porção dobrada. Mas muitas vezes é necessário passar por momentos como esse. Muitas vezes é necessário passar pela provação. E o meu e o teu Jesus, o meu e o teu Senhor, Ele não mentiu. Ele falou, olha, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês vencerão também. Amém? Você crê dessa maneira? Aleluia! Eu creio também. Eu creio também. Eu creio na provisão do Senhor. Espera e confia. Espera e confia. Salmo 40 fala sobre se esperar com paciência no Senhor. Confia. Eu ousei trazer essa palavra dura nessa noite até. Porque eu tenho visto nas nossas noites de intercessão, tardes e manhãs, famílias que têm perdido tudo. Pai, mãe, algumas o coração dilacera. Tem 2 famílias que uma morreu a mãe, depois um filho. A filha que ficou doente com Covid e também escapou pela misericórdia de Deus. E eu fico imaginando esse pai. Não pôde viver o luto da esposa, o luto do filho mais velho e agora cuidar da filha doente. Uma outra família foi o contrário. Foi-se embora o marido, foi-se embora o único filho. A família nem é daqui de São Paulo. Estou sozinha dentro de casa, chorando os seus mortos, dependendo do auxílio de vizinhos. E aí eu fico pensando, gente, precisamos gritar aos 4 ventos, Deus está no comando, Ele é Deus, e Ele é o dono de tudo, é da eternidade, é do hoje, é do amanhã. O que nós estamos vendo hoje é como uma colcha de retalhos que você vai vendo, e só quando você vira é que você vai ver o resultado. Os olhos de Deus estão sobre esta situação, confia nele, descansa no Senhor. Confia, porque Ele tudo pode fazer. Mesmo que você não entenda os caminhos dEle, confie, porque vai valer a pena. Você que ouviu essa palavra nessa noite, coloque a mão sobre teu coração. Talvez esteja doendo tanto. Talvez você esteja falando, meu Deus, mas foi tão cedo. Eu queria te dizer que o tempo aqui, o tempo que nós vivemos aqui neste mundo, ele é nada, mediante a palavra eternidade com Deus. Naquele grande dia, eu te direi, valeu a pena. Valeu a pena suportar as dores. Valeu a pena continuar dizendo, eu confio, Senhor. Vale a pena. Dos passos que Jó tomou. Levantar-se, tomar uma posição. Abrir o coração e rasgar diante do Senhor. Se despojar de todos os títulos, de toda a glória. Se render e adorar. E para conseguirmos essas atitudes como a que Jó tomou, nós só podemos se nós entregarmos a nossa vida totalmente na mão do Senhor. Sozinhos é impossível. Se nós andarmos segundo as nossas vistas e a nossa carne, eu não consigo. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, aí não mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. E aí é possível. É possível em meio à dor, adorar.
É possível crer no amanhã. E eu queria te dizer que o primeiro passo para esses 5 que Jó tomou é realmente entregar a tua vida na mão do Senhor. Se você já tomou essa decisão, então permaneça firme. Ande em espírito. Atualmente o que nós mais temos tido é tempo. Ore. Alimente-se da palavra. Chore aos pés do Senhor. Eu agradeço essa oportunidade. Que Deus abençoe o teu lar. Se teu lar nesse momento é um lugar de dor, pegue essa palavra nessa noite. Se lance nos braços do Pai, sabendo que Ele tem cuidado de você. E Ele está no comando. Que Deus os abençoe. Muito obrigado por me receber na tua casa. Receba a palavra de Deus como realmente o ar que você respira. O oxigênio. A respiração espiritual para que a gente possa viver, mas viver a vida eterna já aqui. Em nome de Jesus. Deus os abençoe. Irmão Edson.